Meus amigos, esse mês é comemorado em Mossoró a resistência ao ataque de Lampião. Nós vamos rever agora nessa nova edição que eu fiz, no vídeo bem mais sucinto, toda a trama que aconteceu para esse ataque. Vão ser, acredito eu, que 4 vídeos que eu vou postar, onde quem não conhece ainda muito bem essa história, vai conhecer ela agora de ponta a ponta, como se diz. Quem vai falar para a gente são os professores Lemuel Rodrigues e o Geraldo Maia. Então, assistam até o fim que vocês vão ter uma grande aula. Abração e tamo junto. A gente sabe que Lampião atravessou o rio em qualquer local entre a ponte e o Bom Jesus, que era o lugar mais alto da cidade. Lampião, desde o início, ele tinha dúvida sobre esse assalto. Por quê? Porque ele dizia que Rio Grande do Norte era uma cidade que ele não tinha nenhum inimigo, mas também não tinha nenhum amigo que pudesse dar apoio para eles. E ele veio temerário. Quem bem conhecia essa região era Macilon. Macilon tinha sido tropeiro nessa região. O tropeiro tinha essa função social também, né, de levar recado, comprar encomendas e tudo. Era uma pessoa muito conhecida. Depois se tornou cangaceiro, então ele veio baseado nas informações de Macilon. O que a gente diz que ele veio temerário é que desde que quando saíram de Governador de Sé, na época era São Sebastião, ele mandou 2 grupos avançados, coordenado por Sabino Gomes, mas em um grupo tinha Macilon e no outro Jararaca. Esses 2 grupos avançados, eles vinham exatamente para estudar o terreno, e Lampião vinha na retaguarda. Esse encontro, ele se deu ali no Bom Jesus, né, onde ele viu a história da cidade de 4 Torres e tudo, que é um dos pontos mais altos da cidade. E para atravessar esse rio, Macilon disse que nessa época do ano, mês de junho, o rio estava seco. E ele reclamou muito que o rio estava com água, os cavalos atravessaram com água aí quase cobrindo os cavalos, e ele fez primeiro os 2 grupos passarem, ele veio, como sempre, pela retaguarda. Tudo mostra aí como ele vinha temerário para esse assalto. Você disse aí que os grupos, tanto os 2 primeiros, batedores, né, e Lampião teria ficado na retaguarda, e eles se encontraram ali próximo onde hoje é a Capela do Bom Jesus, né? E de lá ele avistou a cidade. Foi a partir dessa visão panorâmica que Lampião teria identificado as chamadas 4 torres. É possível interpretar que a estratégia do combate, como seria o ataque, partiu depois que Lampião teve essa visão panorâmica, ou ele já tinha isso traçado a partir da experiência de Macilon como viajante e tropeiro aqui da região? Na realidade, ele não tinha nenhum plano traçado, pelo menos é o que a gente entende pelo seguinte, porque até Governador de Sé, né, eles vinham seguindo aí aquela rota que tinha sido traçado. Mas quando chegou lá nesse acampamento lá, onde eles já viram com reféns, quando deixaram os reféns, tem a figura lá do Formiga, que era um personagem que surgiu aqui em Mossoró, trabalhava como matador de formiga aí nas casas, aquele negócio todo, surgiu e de repente desapareceu. E quando o Lampião chegou, o coronel Gugel registra a presença desse cara no bando, né, sendo recebido por Lampião. Então daí a gente deduz que era mais um dos espiões que Lampião tinha mandado para estudar a cidade. E Lampião questiona, e aí, Mossoró vai resistir? Ele vai sim, tem muita gente armada lá. Disse até assim, dizem que tem 2.000 pessoas tem lá esperando, mas não acredito que seja tanta gente assim não. Mas logo na Caieira, a Caieira ficava aqui bem próximo, a Caieira tem logo lá umas trincheiras e tudo, e Lampião já começou a mudar. Disse, Macilon, você me disse que a cidade era frouxa, ninguém ia resistir, e como é que fica essa história? Mas já estava aqui, não tinha mais como voltar. E tem mais uma coisa, Lemuel, eu não sei se você concorda comigo, Lampião, isso todos sabem, excelente estrategista, tudo no grupo dele. Mas para esse ataque, ele teve que juntar mais 2 bandos, né? E também uma série de outras pessoas oportunistas, que eu chamo. Era aqueles assim que eu vou entrar nesse negócio, que se eu me der bem, eu sumo daqui, vou ver aí em outro, né? Ninguém nunca vai saber que eu participei disso. É tanto que quando não deu certo aqui, foram sumindo esse pessoal todo. Mas eu acho que isso aí feriu a liderança dele, porque ele já não tinha tanta liderança com o grupo todo quanto ele tinha quando estava só com o grupo dele. Você não concorda comigo? Porque aí está dividido. Não, meu chefe é Macilon, não, meu chefe é Jararaca. Então, a partir dessa sua ótica, volto a uma colocação do escritor Honório Medeiros, quando ele diz o seguinte: o mentor intelectual do ataque a Mossoró foi Macilon. Eu concordo plenamente com isso. Então, quando Lampião, a partir dessa sua visão, se sente, é claro que isso é um jogo de interpretação nosso, claro, né? A gente não pode afirmar que ele pensou isso, supondo.
né, que Lampião olhou para o cenário. Ele viu o grupo dele, que ele exercia total liderança. Mas de um lado tinha um grupo de Macilon, Sabino, Jararaca, os chamados subgrupos, né? Exatamente. Ele disse, qual é o poder, qual é a liderança que eu tenho sobre esses grupos? Quem está sob meu comando? A partir dessa ótica, dessa visão dos subgrupos e dessa suposta ausência de Lampião sobre esses subgrupos, nós poderíamos interpretar que houve uma falha no ataque a partir da sua estrutura, do seu pensado, do seu planejamento, né? Porque um ataque desse você tem que ter uma liderança, você tem que ter um cabeça. E quando essa cabeça ela não é a única, então existe a possibilidade de um fracasso. E foi, acredito, que teria levado a derrota de Lampião aqui em Mossoró. Isso mostra assim que ele não estava como cabeça daquele... É claro que o nome dele era o mais forte na época, né? Era o que mais chamava atenção, que causava o terror. Então toda aquela história é o bando Lampião que está atacando aqui. Mas a gente, quando começa a minuciar aí, já vê que não era bem assim o grupo de Lampião, e sim alguns grupos que estavam juntos ao dele, né, para realizar esse assalto, né? É tanto que um mês antes houve um ataque a Apodi. É pouco conhecido na história do cangaço, é pouco narrado na história do cangaço. A presença de Lampião no bando que atacou Mossoró, ou tentou assaltar Mossoró, a gente percebe que não existe em Apodi. Se o ataque a Apodi tivesse sido ou tivesse tido a presença de Lampião, possivelmente as narrativas históricas sobre Apodi fossem iguais, ou até, quem sabe, maior do que a de Mossoró. E talvez até nem tivesse ocorrido o ataque a Mossoró, que Lampião teria atacado Apodi e não iria atacar duas cidades próximas no intervalo de 30 dias. É interessante o envolvimento político nesses ataques. Tem teorias aí que esse movimento aqui de Mossoró teria sido um movimento político, né? Uma encomenda política aí de grupos adversários para que Lampião chegasse aqui, mas que nunca foi comprovado. Eu, particularmente, eu não vou muito por essa linha, não, porque não vejo nenhuma comprovação. Mas de Apodi, não. Ali foi um ataque encomendado, né? Por motivação política, né? Deu tudo certo. Eles chegaram de surpresa numa cidade de Apodi, não era tão pequeno como não é hoje. E eles chegaram de surpresa e realmente tiveram sucesso, né? Praticamente não mataram ninguém, porque o coronel Arruda, que tinha dado a ordem para essa invasão, fez uma listinha dizendo quem eles deviam matar, quem devia espancar, não sei o quê, e que trouxesse muito dinheiro. Eles realmente trouxeram muito dinheiro, dividido lá com o coronel, mas parece que houve uma morte lá, foi até uma morte casual, né? Alguém estava lá correndo e foi atingido, mas foi um sucesso. E Macilon foi para esse ataque, e depois desse ataque ele deveria encontrar com o Lampião, lá em Aurora, no Ceará, para poder vir esse assalto aqui. Então, estava tudo combinado assim, eu vou atacar lá, mas depois eu junto com o seu grupo e a gente vai junto para Mossoró. Mas tem todo esse questionamento sobre qual estaria sendo aí a verdadeira posição de Lampião nesse bando, além de usar o nome dele para amedrontar tudo aqui, né? Olha, tem um juiz, Sérgio Dantas, e Sérgio, um dos livros é exatamente sobre esse ataque. Ele começa a pesquisar, e ele é um pesquisador que ele visitou todos os lugares, ele entrevistou as pessoas, não foi baseado em livro esse ou livro aquele. Ele foi para campo, né? Inclusive as fotografias, a maior parte das fotografias que tem no livro são dele, é fotografia que ele tirou mesmo, então é uma coisa autêntica. E ele pegou depoimentos, fotografou os lugares, ele contou essa história de uma maneira como ele entendeu na época, né? Segundo os depoimentos que ele pegou. Aí, é claro, aqui para Mossoró tem o de Raul Fernandes, que é um livro que foi escrito mais de 30 anos depois desse assalto, mas foi pelo filho do prefeito, que tinha ficado com os documentos, tinha ficado com as armas que foram presas aqui. Então era uma pessoa, e era um homem sério, né? Era um médico muito respeitado. Como esse caso aconteceu quando o pai dele era prefeito, ele ficou até na obrigação de contar essa história da família dele, né? De levar em consideração que, como ele estava falando do pai, aqui e acolá, ele deu uma aumentadazinha, né? Tudo ele atribuía ao pai, era a pessoa mais importante. A gente sabe que não. O pai, eu achei que ele foi muito audacioso quando ele acreditou que podia acontecer esse ataque. Que uma coisa interessante, Aderbal, é que isso aconteceu em junho de 1927, mas as notícias desse possível ataque, desde dezembro de 26, já estavam chegando aqui a Mossoró. Quer dizer, quase 6 meses antes já estavam chegando
essas notícias, é por isso que a cidade deu tempo a se preparar também para receber os cangaceiros. Não sabiam quando, mas sabia que podia acontecer. E com a negativa, ele entrou em contato com o governador do Rio Grande do Norte, que disse que não podia ajudar, não tinha condição financeira de mandar tropa, que não podia ajudar. Entrou em contato com o governador do Ceará. O governador do Ceará disse, olha, eu não me meto com cangaceiros, porque aqui no Ceará eles não mexem com ninguém. Então também não tenho nada a ver aí em meter com cangaceiro. E aí tá, o grande feito dele foi acreditar que podia acontecer isso, né? Foi determinado aí que, apesar da pujança, que Mossoró ainda era uma cidade muito grande em 1927, mas não tinha uma só casa que vendesse armamento nem munição. Tiveram que se cotizar aqui, mandar alguém para Fortaleza para comprar armas e munição, deixar na prefeitura disponível para que, se viesse a acontecer esse ataque, a cidade pelo menos pudesse se defender. Até porque o contingente policial aqui não chegava a 20 pessoas. Aí foi o grande mérito dele, acreditar que podia acontecer isso aí. E também, quando ele teve certeza que ia acontecer, de esvaziar a cidade. Na hora que ele esvaziou a cidade, evitou mortes, não morreu ninguém aqui, porque as pessoas que ficaram estavam muito bem protegidas, não estavam tão bem armadas, mas estavam muito bem protegidas, né? Em pontos estratégicos que conseguiram repelir esse ataque. Esse foi o grande mérito. Agora, que ele organizou trincheira, que ele fez isso aí, não. Isso aí a gente sabe que tem delegado aqui, né? O tenente Laurentino, junto com o Mirabeau, que era o telegrafista aqui, que era uma pessoa que também entendia com isso, muito disso aí. Eles dois organizaram lugares das trincheiras, onde deveria ficar cada defensor. Eu acho um trabalho coletivo aqui, de um grupo, né? Não só do prefeito. E ele termina dando esse mais força aí ao pai dele como prefeito. Agora tem também outro livro que foi escrito na época, de Raimundo Nonato. Ele escreveu esse ataque aqui, baseado muito mais nas reportagens de jornais e alguns depoimentos que ele pegou. Então, se juntar os dois, você tem uma boa opinião aí, né, do que foi esse ataque aqui, porque tem a declaração lá do filho do prefeito, mas também tem o contraponto de um juiz falando desse assunto, como aconteceu. E esse livro foi o primeiro que trouxe o Diário do Coronel Gugel, que é outro contraponto. Enquanto o livro está falando aqui de Mossoró, da preparação de Mossoró e tudo, nesse capítulo referente ao diário, o Coronel Gugel estava falando que foi os 18 dias que ele passou junto com o Lampião. Então dá um contraponto bacana aí nesse trabalho que ele fez, né? Então eu acho que esse livro de Sérgio Dantas, com esse Raimundo Nonato, com o de Raul Fernandes, fecha aí essa pesquisa sobre esse ataque aqui a Mossoró. É interessante que a gente falou que na chegada do bando, né, vieram pela Estrada Real, mas depois do assalto, que não deu certo, Jararaca ficou baleado, achava que ele tinha morrido, né? Depoimento que quando ele estava encostado ao muro da casa da esquina ali, né, aquela de Alfredo Fernandes, vizinha à catedral, ele viu os colegas correndo, porque já tinha sido dada a ordem para retirada, e ele pedindo, me ajuda, eu estou baleado, me ajuda, e ninguém nem olhava para ele, passaram correndo, e ele teve que se virar sozinho, né? E ele não sabia exatamente onde tinham deixado os cavalos, mas sabia que se seguisse pela linha de ferro, provavelmente ia estar próximo. É por isso que a gente diz que esse local do saco era próximo aqui à entrada daqui da ponte, porque na cabeça dele, se ele seguisse a linha da estrada de ferro, ele chegava lá. Só que quando ele chegou já não tinha mais cavalo, já tinham ido embora. Então ele seguiu a estrada de ferro, né? Tinha o rio, ele não tinha condição de passar por cima da ponte. E do outro lado, onde ele pediu socorro, a pessoa entregou Jararaca à polícia. Porque é o seguinte, Mossoró tem uma unidade do tiro de guerra. É uma instituição militar, foi criada em 1909, então em 27 já tinha aqui há muito tempo, já tinha muita gente que tinha passado pelo tiro de guerra, e em momento nenhum dessa história o tiro de guerra aparece, porque lá eles tinham normalmente em torno de 100 homens treinando. Então só isso aí já era, talvez fosse suficiente para resistir a um ataque como esse aí. E depois de muito tempo eu consegui acesso nos documentos lá do tiro de guerra. E o que a gente descobriu é que nessa época o tiro de guerra estava desativado. O tiro de guerra é uma unidade militar, mas o comandante do tiro de guerra é o prefeito da cidade. Então toda a manutenção da estrutura física aqui do prédio, tudo é do prefeito. E na época estava quase em ruína, esse prédio, o armamento estava muito ruim e estava sem funcionar. Mas tinha um detalhe, muitos dos que participaram
da defesa da cidade tinham passado por treinamento de tiro de guerra. Então não era um leigo que estava pegando uma arma na primeira vez. É bom que se diga isso, quer dizer, o cara nunca pegou arma e está lá defendendo a cidade. Tem esse detalhe, porque muitos daqueles que estavam nas trincheiras já tinham passado por conhecimento de armas, né, através do tiro de guerra. É por isso que a gente está dizendo logo. Por isso aí Geraldo esclarece que existia, mas nesse período estava desativado. Bala vai, bala vem, Lampião grita também. Saiam da linha do trem, senão até eu me entendo.